A paz do Senhor. Espero que esta mensagem vos encontre bem e de saúde. Agora que estamos em plena fase de desconfinamento e nos preparamos para retomar as nossas atividades presenciais, é muito importante relembrar porque é que nos congregamos. Afinal, com os recursos digitais que têm sido uma valiosa ferramenta, porque é que temos de nos congregar? Porque é que temos de estar juntos? Em primeiro lugar, a congregação, o ato de congregar para cultuar a Deus, é um exemplo apostólico que temos do livro dos Atos dos Apóstolos. Ao lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos ali uma igreja que se reunia. A igreja nascente era uma igreja que se reunia, congregava para louvar e adorar a Deus. Aliás, a própria palavra igreja, no grego, pode ser traduzida por assembleia, ou seja, reunião de pessoas com um determinado propósito. A palavra de Deus diz que os discípulos, eles reuniam-se constantemente. Aliás, a palavra de Deus registra como no dia de Pentecostes os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto é significativo, pois hoje mesmo celebramos o dia de Pentecostes. Podemos ler lá em Atos, capítulo 2, e o verso número 1, que diz o seguinte: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Portanto, a igreja é a igreja porque se reúne, porque se congrega. Mais tarde, podemos ler também no livro dos Atos dos Apóstolos como Deus operou um milagre extraordinário, libertando Pedro da prisão e de uma morte certa. Pedro, refletindo naquele momento, vai dirigir-se para um lugar onde os crentes se reuniam habitualmente. Podemos encontrar isso mesmo em Atos, capítulo número 12 e verso número 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos estavam reunidos e oravam. A igreja é igreja porque se congrega, porque se reúne. O ato de congregar era muito valorizado. E a igreja passou mesmo a congregar-se no primeiro dia da semana, celebrando e relembrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ocorreu exatamente no primeiro dia da semana. E a Bíblia, em diversas ocasiões, refere que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, como encontramos em Atos, capítulo 20 e verso número 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. Reunidos os crentes. Portanto, a igreja é uma igreja que se reúne. Além disso, para que se parta o pão e se partilhe o pão, como diz este verso que acabámos de ler, é necessário que haja comunhão e haja então este ajuntamento congregacional. Ainda sobre isto, Paulo, nas suas epístolas, também deixou muitas orientações práticas e exortações sobre esses momentos congregacionais em que os crentes se reuniam, como podemos encontrar, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e verso número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Portanto, este verso indica algumas orientações dos elementos que compõem uma reunião, um culto, uma celebração cristã. Deve haver diversidade e deve haver ordem. Os crentes reuniam-se. A igreja é uma igreja que deve congregar. Em segundo lugar, congregamos porque essa é a vontade de Deus. O plano de Deus e a sua vontade era de que a igreja se congregassem. E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que pertençamos a uma congregação e congreguemos. Essa é a vontade de Deus.
A igreja é comparada, por exemplo, a um corpo onde todos os membros estão ligados e são cooperantes. Portanto, quando Deus arquitetou a igreja, não a criou a pensar numa vivência individualista e isolada de cada crente. Não. Deus, quando criou a igreja, pensou numa perspectiva comunitária. Por ser a vontade e o plano de Deus que a igreja se congregue, temos inclusive exortação específica e concreta sobre isso, como podemos ler em Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação. Temos outras traduções que dizem não deixando de nos congregarmos. É uma exortação específica, concreta, para a necessidade dos crentes se reunirem, dos discípulos se congregarem. Ora, se isto é assim tão claro e tão objetivo, por que é que existem tantos no nosso meio que resistem e fogem ao compromisso da comunhão numa congregação, apesar desta ser a vontade e o desígnio de Deus? Penso que o maior motivo é porque na congregação somos responsabilizados e responsabilizamo-nos. Muitos fogem ao conceito da comunhão congregacional porque não querem responsabilidades. Afinal, quem é que quer mais responsabilidades? Mas queiramos ou não, todos nós temos responsabilidades para com a nossa congregação, mesmo que não tenhamos o cartão de membro. A nossa responsabilidade é séria e nenhum de nós pode dizer que não tem nada a ver com o que está a acontecer na congregação. Mas há mais. Muitos fogem porque não querem ser responsabilizados. Esta parte pode ser ainda mais difícil, desafiante. Veja, segundo o texto de Hebreus que acabamos de ler, na congregação consideramos-nos uns aos outros e somos estimulados. E até aqui tudo bem. Mas na congregação também somos admoestados. Quem é que gosta de ser admoestado? Somos admoestados pelos pais, somos admoestados pelo marido ou pela esposa, somos admoestados pelo patrão ou o chefe e muitos não querem ir à igreja para ter mais de admoestações. Que trágico! Suportamos as admoestações vindas de tantas fontes, mas resistimos às admoestações que podem produzir um fruto eterno. É na congregação que podemos encontrar um estímulo para o crescimento espiritual. A maturidade cristã depende da congregação e da forma como Deus se move entre os crentes, distribuindo os seus dons e os diversos ministérios. Mas há mais. Não é bom que fiquemos a pensar que nos congregamos apenas por causa de mandamentos e ordens. Ainda que todos nós deveríamos ter prazer, devíamos sentir alegria por obedecer à vontade de Deus. Não podemos esquecer que no ato de congregar e na congregação há bênçãos. E isso deveria ser um forte, maravilhoso e positivo estímulo para podermos estar congregados. Note, nós sabemos muito bem que Deus sempre está connosco. Está escrito na palavra de Deus. Sabemos também que Deus escuta a nossa oração e o nosso louvor, onde quer que estejamos. Mas a palavra de Deus também acrescenta o seguinte em Mateus 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Reconheceu este versículo, não foi? Conhece-o. Todos nós conhecemos e achamos-lo maravilhoso. É uma bênção. Mas Jesus disse isso quando? Em que contexto? Do que é que Jesus estava a falar? Já reparou nas palavras que estão antes e depois deste versículo que acabámos de ler? Vamos ler juntos em Mateus 18, versos 15 ao verso 22. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir,
ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Já reparou como estas palavras são preferidas num contexto de pecado, ofensa, agravo entre irmãos? Já reparou como fala de alguém ser admoestado e corrigido? Já reparou que este texto fala sobre a igreja? Portanto, estas palavras de Jesus dizer que estará no meio de 2 ou 3 que se reunirem em seu nome, está referido no contexto de igreja e mais no contexto de perdão entre irmãos. Jesus está, portanto, a falar de nos congregarmos e Deus move-se de uma maneira especial quando estamos congregados. O texto que nós acabamos de ler diz-nos também que quando nós oramos, pedimos, rogamos a Deus em união, isso vai fazer com que Deus escute as nossas orações. E ainda na congregação podemos encontrar grande alegria. Só de pensar na congregação deveria fazer brotar alegria dentro de nós. Como, por exemplo, o salmista lá no Salmo 122, verso 1, nos diz através das seguintes palavras: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você ainda se alegra quando vai à casa do Senhor? Quando nos reunimos, isso devia produzir grande contentamento e alegria nas nossas vidas. Nós congregamos para render louvores e ações de graças ao nosso Deus, que merece toda a adoração. O Velho Testamento mostra-nos de uma forma muito vívida como Deus sente contentamento pelo louvor e a adoração do seu povo. O livro dos Salmos é o testemunho disso mesmo. O livro dos Salmos era usado nos momentos congregacionais do povo de Deus, quando entoavam louvores de adoração ao Senhor. Ainda relacionado com isso, e para concluir, o congregar e a congregação são uma antecipação do que vamos encontrar na eternidade. Afinal, o que é que vai ser a eternidade? O que é que vamos fazer quando estivermos na eternidade? Como é que vai ser a nossa vida? Já leu o livro do Apocalipse? Já reparou como fala de uma atitude constante de louvor e adoração àquele que está no trono, ao Cordeiro de Deus? Acompanhe-me em Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 12. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Uma congregação de todos os povos, todas as línguas,
todas as nações estavam ali reunidos para render louvores e ações de graças a Deus para todo o sempre. Se o congregar aqui para nós é doloroso, então não vai haver lugar para nós nos céus, porque nos céus vamos encontrar essa maravilhosa congregação e vamos permanecer louvando e adorando a Deus. Ora, deixo esta mensagem também para estimular todos os irmãos, pois estamos a 8 dias de reiniciarmos as nossas atividades da Igreja. Se tudo correr como planeado, daqui a 8 dias, como já disse, voltaremos a celebrar os nossos cultos. Deixo uma palavra de ânimo, conforto e desafio aos irmãos para nos reunirmos e celebrarmos ao Senhor. Vamos fazê-lo com toda a responsabilidade, com toda a segurança, para que seja assim um momento de alegria e de bênção para todos nós. Prezados irmãos, a tecnologia tem sido muito valiosa para nós, mas não substitui a necessidade de nos congregarmos, estarmos juntos como igreja. Então, espero ver os irmãos muito em breve. Recebam saudações minhas e da minha família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.